Olá pessoal, mais um dia começou e vamos para o nosso devocional de hoje, gente, que está em 2 Coríntios 1:9 e diz assim: de fato havia vida sobre nós, a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então hoje é uma palavra muito interessante, né? Que fala realmente sobre nós confiarmos em nós mesmos e não em Deus. Porque Paulo coloca aqui, né? Por nós mesmos, né, nós estávamos no pecado, gente, isso é um fato. Quem não acredita nisso não é cristão verdadeiro, porque nós mesmos temos a natureza pecaminosa. Pelo fato de seguir o nosso próprio eu, pelo fato de seguir a nós mesmos, já estamos cometendo um erro, né, já estamos caminhando para a morte. Porém, Paulo deixa bem claro que isso mostra, né, que não podemos confiar em nós mesmos, né, que se analisarmos antes de Cristo e depois de Cristo que éramos, isso nos dá mais confiança, isso nos dá mais vontade e ânimo de continuar. Por quê? Porque, como eu disse, para ser cristão verdadeiro, você primeiro precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer que você, só por você mesmo, como deixa bem claro, existia morte, havia uma condenação de morte em nós. Porém, quando Deus nos ressuscitou, quando Deus nos achou, foi nos dada e concedida realmente a oportunidade de vida. Então, gente, vamos analisar e pensar, né? Temos seguido a nossa própria vontade ou temos seguido a vontade de Deus? Porque a nossa própria vontade, como o devocional hoje deixa bem claro, ela é morte, né? Nossa própria vontade vai nos levar a um caminho que muitas vezes não vai ter volta. Um caminho onde o pecado, onde a morte, onde o lago de fogo e enxofre é certo. Mas se nós optarmos essa ressurreição em Cristo, se nós optarmos realmente estar debaixo da vontade de Cristo, vamos ver que a vida vai ser nos concedida, porque Cristo nos ressuscita, Cristo nos dá uma nova vida, Cristo nos transforma em nova criatura. É isso que precisamos entender. Mas hoje em dia muitas pessoas têm achado que Deus se moldam a ela, mas não, somos nós que nos amoldamos aos planos do Senhor. Somos nós que temos que fazer a vontade de Deus e não Deus fazer a nossa vontade. Mas o que tem sido pregado, o que tem sido colocado para as igrejas, para as pessoas, é que Deus é amor. Tudo pode, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece, gente, que para que tudo possa naquele que me fortalece, existe um porém. Para que Deus possa nos fortalecer, precisamos estar debaixo da graça dele. Precisamos, como eu falei ontem, precisamos ter essa fé em Cristo e confiar nele tão somente. Não vamos deixar, gente, que o pecado volte à nossa vida. Não vamos deixar que a morte pare sobre nós novamente. Mas que possamos entender esse versículo. E vou ler mais uma vez para nós entendermos e compreendermos, né? De fato havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Então olha só a profundidade que é isso. Não podemos, gente, de maneira nenhuma, eu peço e falo, não podemos, gente, confiar em nós mesmos. Confiar em nós mesmos é morte certa, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ai, mas eu não tô pecando, mas tô seguindo a minha vida, tô tomando as minhas próprias decisões. Não existe diferença, você está indo pro mesmo caminho, que é o caminho da morte. Então hoje o devocional deixa bem claro, gente, por nós mesmos, nós estamos caminhando para a morte. Isso nos mostra que não podemos confiar em nós mesmos. De fato, não devemos confiar em nós mesmos, mas através do poder de Deus, através da ressurreição dele, esse sim nós podemos confiar. Esse sim podemos ter a certeza e a determinação que em tudo podemos nele, tão somente em Deus, através do poder de Deus, através dele tão somente. Então muitas vezes você tá aí se debatendo, ai, mas eu tento, eu faço, eu não consigo, nada vai, nada surte efeito, porque você está fazendo da maneira errada. Porque quando você entender esse versículo, que você confiar em você mesmo é morte, mas confiar no poder da ressurreição de Cristo, confiar no poder que ele transforma, faz você uma nova criatura, esse sim você vai ver que confiar nele, nada nesse mundo, nada que as pessoas falem, nada do que as pessoas façam vão impedir o nosso amor ou a nossa fé, ou vai dar algo errado. Mas muitas vezes você está tentando que Deus amolde os seus planos e não está deixando que Deus amolde você de acordo com a vontade dele. Aí que tá o erro. Mas vamos lá, gente, como o devocional deixa bem claro, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos realmente confiar nele, porque confiar em nós não vai dar certo. Confiar em nós vai nos levar para um caminho que não tem volta, gente, que é o inferno. Mas se confiarmos em Cristo, vamos ser ressuscitados neles e vamos ser novas criaturas e perfeitas, assim como ele é. Então esse foi o devocional de hoje, gente, e até a próxima devocional. Tchau!